Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Walter Melesco. Estou aqui para mais uma mensagem de fé, amor e esperança, especialmente num tempo tão atribulado como este, não só de pandemia, mas ameaças que tentam tirar até a liberdade dos cristãos aqui no nosso Brasil. Precisamos olhar para a Bíblia, Efésios capítulo 6, fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, devemos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, para permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Realmente não é contra a carne e sangue, como diz Paulo aqui, que nós temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, príncipes do mundo das trevas. E eles estão atuando na região da maldade. Por isso devemos ter toda a armadura de Deus. E quando o apóstolo Paulo fala da armadura, então no verso 18 ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo e no Espírito, orando todo o tempo no Espírito. É assim que nós devemos enfrentar essa grande luta que está sendo travada, especialmente aqui no Brasil, com tantas instituições emparelhadas para prejudicar o avanço do Evangelho. Há realmente, na minha percepção, uma grande luta que está tentando tirar a nossa liberdade. A liberdade de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, a respeito da família, a respeito da moral, a respeito dos bons costumes, daquilo que realmente são princípios que fortalecem uma nação, que faz com que a nação seja forte e possa durar bastante gerações. Então, o que realmente é importante saber a respeito de oração? Achei interessante, pesquisando sobre Elizabeth II, que nasceu em 1926, ela está há mais de 6 décadas no reinado, na monarquia na Grã-Bretanha, no Reino Unido. E certa vez ela foi entrevistada pela revista New York Times, e o jornalista no final perguntou se a rainha tinha medo de alguma coisa. Ela disse: não tenho medo de guerras, de rumores entre países, de desordens, manifestos, de todas as outras coisas que podem acontecer entre países. O único medo que tenho é quando alguém dobra os joelhos, fala com Deus e Deus o ouve e atende. Disto eu tenho medo, ela falou. Interessante, não é? Porque algumas pessoas sabem que realmente Deus ouve as orações. E é importante acreditar nisso, ter o temor de Deus no coração. E também encontrei sobre John Wesley, falando sobre oração. Ele diz: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Então não é uma coisa que só basta orar, não. É preciso ser de fato um soldado de Jesus. É preciso de fato ter uma experiência de fé e de nascimento, novo nascimento, o nascimento de cima, como disse Jesus para Nicodemos, o nascimento espiritual. E então essa pessoa poderá entrar no seu quarto, na sua trincheira de oração e orar a Deus. Avivamentos na história bíblica e avivamentos na história da igreja sempre iniciaram com vida de oração, com tempo de oração. Nós lemos Daniel, que era seu costume orar. Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz que ele orava como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia. Mateus Henry, grande teólogo do século XVIII, ele disse: sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a orar. Eu creio que Deus está levando muita gente a orar aqui no Brasil. E esse tempo de pandemia está contribuindo para isso. Irmãos, nós devemos levar a Deus as nossas orações e pedir pelo nosso Brasil e pelas nossas nações amigas e as que realmente estão sob regimes comunistas, para que sejam livres, para que o povo tenha liberdade. O Senhor ensinou a esperar que entremos com Ele num relacionamento íntimo e pessoal. Ele diz em João capítulo 15:15, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho feito conhecer. Jesus nos chama para sermos íntimos dele, através da oração.
Roberto Ley disse que a oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Foi assim que aprendemos com Jesus, a orar com intimidade com o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, se nós pedimos mal, como diz Tiago 4,3, nós não vamos receber. Quando nós estamos em intimidade com Deus, nós pedimos o bem. Se nós estamos andando em ansiedade, como diz Filipenses 4,6, não estejais inquietos por coisa alguma, é porque nós não estamos levando em oração a Deus as nossas petições. Ou se estamos levando, nós estamos pedindo o bem. Nós estamos pedindo a vontade de Deus em nossa vida. Temos que fazer como 1 Pedro 5,7 diz, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quando nós temos intimidade com Deus, nós aprendemos que o antídoto para a aflição, o antídoto para a ansiedade é a oração. Então, levamos tudo a Deus em oração. Então, parece que nossa geração é uma geração que está orando pouco. Parece que é uma oração tomada de inveja, de orgulho, de obras da carne, como diz Jesus em Marcos 7, 21, 22 e 23, que do homem, do interior do seu coração, saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avarezas, maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, são males que contaminam o homem. Será que essa geração que ora pouco é porque o seu coração está sendo dominado por esses males e não consegue ver uma vida de intimidade com o Senhor? Como disse John Bunyan, a oração para o homem parar de pecar. O pecado o seduzirá a parar de orar. E quando a gente fala orar, é essa oração íntima, de falar com Deus, de entrar em comunhão com Deus, intimidade com Deus. Quando confiamos em Deus, orando em nosso favor, devemos confiar em Deus. Devemos confiar que Ele estará agindo em nosso favor. Devemos confiar em Deus de todo o nosso coração. Devemos entender que Ele tem cuidado de nós. E orar a Deus de todo o coração é muito importante. Às vezes na oração, como disse também John Bunyan, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então vamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Devemos também esperar em Deus as respostas de nossas orações. Devemos orar e confiar que Ele estará ouvindo as nossas orações. E nem sempre as coisas acontecerão como nós esperamos, mas nós devemos confiar. Spurgeon disse que a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você se sente nenhum tipo de conforto em tuas súplicas, o teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Devemos receber de Deus o livramento mais incrível e indescritível que seja. Só Deus pode nos livrar, curar, libertar, especialmente dos momentos que não temos mais nenhum recurso. Só Ele pode nos proporcionar a resposta que precisamos. Norman Grubb, pesquisando sobre o livro, um livro que ele escreveu com o título O Intercessor, da editora Betânia, é muito interessante e fala sobre uma luta travada no tempo da Segunda Guerra Mundial por Hughes Howes. Enquanto milhões de soldados estavam na batalha, disputando o domínio da Europa contra Hitler e seus exércitos, havia um pequeno grupo de intercessores anônimos num lugarejo pequeno no país de Gales, e eles estavam intercedendo. Esse é um testemunho impressionante de Hughes Howes, mostrando como Deus cuidadosamente preparou grupos de intercessores durante a Segunda Guerra Mundial. E nos ensina como adquirir segredos espirituais para ajudar no ministério de intercessão eficaz. Em 1936, Hitler já estava avançando sobre muitas áreas da Europa. E então Hughes
sentiu no seu espírito desejo de orar e de levantar-se em intercessão, em jejum e oração. Em 29 de março, ele lançou um desafio aos alunos do instituto que ele havia fundado para que homens e mulheres se oferecessem no altar para lutar contra o diabo de forma tão real que estivessem combatendo como soldados na frente da batalha. O que sabemos é que o grupo que ele formou, de quase 100 pessoas, intercedia diariamente durante os 6 anos da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Não faltou um dia sequer em que eles estivessem orando pela manhã, orando ao meio-dia, principalmente das 19 horas até meia-noite. Em períodos especiais, eles se entregavam o dia inteiro à oração e ao jejum. E o encargo especial era batalhar contra o espírito maligno por trás de Hitler, que queria fechar o mundo para o evangelho. Eles criam que Deus iria julgar Hitler, como fez a Faraó no Egito, a fim de libertar milhões de vidas que estavam ou poderiam vir a estar sob o domínio do tirano alemão. Alguns relatos que destaco deste livro foi um deles o Pacto de Munique, em 1938. Hitler estava propenso a atacar a Inglaterra. Os britânicos estavam despreparados e o grupo começou a orar e a batalhar firme e pedir que Deus não permitisse que o Senhor dobrasse a vontade de Hitler. E eles oraram. Em outubro de 1938, Hitler se dobrou. E depois ele disse, com certa amargura, ao primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, a quem ele diz assim, a quem fiz alguma concessão, dizendo que foi uma única vez que ele fez essa concessão. E se não, aquilo teria sido um desastre para a Inglaterra com a invasão do exército alemão, porque eles não estavam preparados. Outro destaque interessante foi em setembro de 1940. Hitler tentou derrotar a Inglaterra através de ataques aéreos. E o terror reinava todas as noites, com as bombas caindo, até próximo do Instituto Bíblico, onde Hughes estava com seu grupo de intercessão. E eles podiam ter a certeza da vitória. O importante é que Hughes escreveu: podemos dizer que estamos seguros durante os ataques aéreos? Deus nos deu essa certeza. Você pode tentar usar a palavra de Deus sem ter o seu poder por trás dela. No dia 8 de setembro, durante o Dia Nacional de Oração, Hughes e o seu grupo faziam oração ao meio-dia. De repente, os aviões nazistas passaram por cima, as sirenes soaram, os canhões do campo responderam, mas nada perturbou aquele grupo de intercessores. Naquele instante, as dúvidas cessaram. A incerteza se transformou em louvor e convicção. Cantaram hinos de vitória sobre a morte e celebraram a vitória. Em 15 de setembro, relata Churchill que, em suas memórias, como os ingleses já não tinham mais reservas para resistir aos ataques alemães, e inexplicavelmente os bombardeiros cessaram e os aviões alemães começaram a ir embora. Depois da guerra, o marechal da aeronáutica britânica, Lord Dowen, fez a seguinte observação: no fim da batalha tinha-se a sensação de que houvera alguma intervenção divina especial. Isso aí que aconteceu. Os intercessores estavam orando e Deus fez com que uma intervenção divina livrasse a Inglaterra da derrota para Hitler e o seu exército tão impiedoso. Então, fica claro que os intercessores do Instituto Bíblico de Gales, aquele talvez não foi o único grupo de intercessores durante a guerra, mas mostra o plano de Deus em que ele precisa de exércitos, não só de soldados individuais, mas também de corajosos e heróicos que possam se dedicar à intercessão. Assim, nós precisamos, em nosso tempo também, numa escala bem maior, de exércitos de intercessão. Será que nós temos exércitos de intercessão orando pelo nosso Brasil, orando por nossas igrejas, pela liberdade, pelos pregadores, pelas nossas nações amigas, pelas demais nações do mundo? Nós devemos receber de Deus o livramento mais incrível e indescritível quando nós cremos na oração, quando nós intercedemos de coração, quando nós entramos em intimidade com Deus, mesmo na nossa trincheira de oração. Nós devemos receber livramento incrível e indescritível. Nós devemos também experimentar em Deus
a satisfação mais inigualável e sublime que possa vir. Nós devemos continuar pregando o Evangelho e experimentar o poder do bálsamo de Deus, vindo como uma forma sublime, inigualável, satisfazer as nossas dores, nas nossas lutas, ao cumprir a nossa missão. Por mais doloroso que seja cumprir a nossa missão, pregar o Evangelho, falar a todo pecador, anunciar o caminho da vida, que é Jesus Cristo, saber que nós devemos congregar, continuar nos congregando, orando. O Rio estava com aquele grupo de 100 irmãos congregando diuturnamente, orando e intercedendo. Como disse uma amiga minha, nós não nascemos para ser crente virtual. Esse tempo de pandemia tem que passar logo. Nós precisamos congregar, precisamos orar juntos, estar unidos em oração, porque essa nossa geração é uma geração que tem orado pouco, é a que menos ora. Nós devemos ser soldados de oração, entrincheirados nas defesas da fé, nas defesas da pregação do Evangelho. Será que existe um exército de intercessores orando? Avivamentos na história da igreja, na história bíblica, iniciaram com oração. A oração de Daniel era uma oração habitual. Ele orava 3 vezes ao dia e Deus estava ouvindo as suas orações. Soldado, sempre orando. Seja um soldado, sempre orando. O apóstolo Paulo diz, orando em todo o tempo. Quando confiamos em Deus, orando em nosso favor, em favor dos cristãos no mundo, os missionários, os pregadores, os pecadores para o arrependimento, as autoridades para que tenham temor de Deus, como a rainha da Inglaterra vinha dizer, eu só tenho medo de joelhos que se dobram em oração. Devemos confiar em Deus de todo o coração quando oramos. Devemos esperar em Deus as respostas de nossas orações. Devemos receber de Deus o livramento mais incrível e indescritível. E devemos experimentar em Deus a satisfação mais inigualável e sublime. Que Deus nos ensine essas preciosas lições e possamos ensinar essas lições a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Querido ouvinte, internauta, aprenda essas preciosas lições e seja um soldado sempre orando, na sua trincheira da oração, no seu local secreto. Que Deus abençoe você, una-se a nós em oração. Que Deus nos livre de todo o mal. Amém.